Salve, rapaziada, mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo de Futebol e Regatas. Vamos falar desse Botafogo 2, Santos 2, ou melhor, Santos 2, Botafogo 2, na Vila Belmiro, um jogo que até os 37 minutos tava 2-0 pro Santos. A gente já tava aqui se preparando, porra, sei lá, galera já mandando mensagem, né? Porra, parabéns pro Laje que perdeu esse jogo, Paulo Turra deu um nó tático, não sei o que. Então, tipo assim, aí o Botafogo foi lá em 3 minutos e empatou um jogo que a gente tava... Cara, futebol é louco, não adianta, gente. Não existe jogo fácil. Campeonato brasileiro é um campeonato maluco. O time que é o líder, ele pode fazer uma partida pior do que o time que tá em 14º. Né? O time que tá em último pode pressionar o time que tá em segundo, como aconteceu ontem entre Flamengo e América. Então, essa é a primeira lição, antes da gente começar aqui a falar do jogo, dos atributos, da tática, do intracampo, do extracampo, tudo, tá? Essa é a primeira lição que a gente vai tirar, gente. Campeonato Brasileiro, principalmente para equipes que estão visadas, que estão sendo muito estudadas, o Botafogo é o líder do campeonato, o Botafogo é o melhor time do campeonato, então obviamente ele vai ser muito estudado. Não tem jogo fácil. O jogo contra o Santos hoje não seria fácil e não foi, eu avisei aqui, teve gente que discordou, pelo amor de Deus, para de pessimismo. Não é pessimismo, cara, é entender que é competitividade, cara. Futebol profissional. O jogo contra o Coritiba não vai ser fácil, o jogo contra o Cruzeiro, que hoje perdeu pro Goiás, não vai ser fácil, o jogo contra o Inter não vai ser fácil, por aí vai, cara. Então, vamos pra cima, se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho, né? Porque aqui a gente analisa as coisas friamente, tá bom, rapaziada? A gente vai analisar as paradas, mano, separadamente. Tem alguns aspectos que, porra, a gente vai analisar um pouco mais de emoção, alguns aspectos que a gente precisa analisar de uma maneira um pouco mais fria. E vamos lá, rapaziada. Primeiro de tudo, né, que foi uma das principais discussões, a gente vai pra escalação do Botafogo, tá legal? Vamos lá. O Botafogo escalou o Sampaio, né, o Bruno Lage escalou o Sampaio e o Adrielson pra jogar, tá? Isso com o Sampaio jogando pela esquerda e o Adrielson pelo lado direito. Que era o que eu pensava que ia acontecer no início da semana. Só que com o Luiz Segovia escalado, eu falei, porra, sei lá, cara, o Segovia, porra, vai jogar, né? Já que ele foi escalado. Já que, porra, assim, não saiu a documentação dele pra Bélgica, o cara tá relacionado, imagino que ele seja aproveitado. E não, o Botafogo preferiu colocar o Sampaio e o Adrielson. E assim, eu não vou garantir que o Segovia faria um jogo melhor, tá? Mas enfim, foi a escolha do Botafogo. Eu, Brownie, teria escalado por questão de posicionamento, né? Posição por posição, né? O cara, quem é o reserva natural do Cuesta? É o Segovia, até ele ir embora. Então, ele seria escalado. E o Adrielson jogando no seu lado. Mas eu também não vou ficar cornetando isso, tá? O meio-campo, aí a gente vai para separar uma análise. Brownie, você concordou com a escalação do meio-campo? Não necessariamente, tá? Eu acho que o Danilo é muito bom jogador. Inclusive, eu acho que ele não jogou mal, tá? Pelo contrário, acho que o Danilo fez um bom jogo. Marlon também. Mas o Tietê de terceiro homem do meio-campo, ele fica um pouco encaixotado, sabe? O Tietê, ele vem jogando muito melhor, cara, circulando posse e vendo o jogo de frente. Ele tá um pouco mais velho, ele tá mais experiente, né? É um jogador que ele tem uma dinâmica muito boa, uma visão muito periférica. Pra jogar de costas, eu, honestamente, não curto tanto, tá? E aí, cara, eu teria colocado talvez ali o Diego Hernandes um pouco mais adiantado. Teria colocado o Lucas Fernandes, porém um adendo, né? O Lucas que entrou muito bem, tá? A galera cornetou muito ele no meio da semana, com razão, porque ele jogou mal, mas ele entrou muito bem. Mas o Bruno Lage falou que ele sentiu. O Lucas Fernandes, o Bruno Lage deu a entender que o Lucas seria o substituto natural do Eduardo. Mas o Lucas sentiu depois do jogo contra o Patronato. E aí é o problema do Lucas Fernandes, rapaziada. O problema do Lucas Fernandes não é técnico. Pelo contrário, joga muita bola, mas é o cara que, porra, ele joga 30 minutos, ele sente a coxa. Ele joga 20 minutos, ele sente a panturrilha. Ele toma uma porrada, ele tá fora do jogo. Então, tipo assim, cara, é o problema dele, a fragilidade física, sabe? E aí, o Botafogo, o Bruno Lage optou por, né, colocar esse meio campo. Só que contra uma equipe mais fechada, como o Santos, o Botafogo teria dificuldade de ficar um pouco mais encaixotado. Então, talvez fosse melhor um próprio Gustavo Sauer, apesar de ter ido mal no meio da semana, um Diego Hernandes. Mas, enfim, uma coisa é você discordar da escalação. O que eu tô talvez desse lado, talvez eu escalasse de maneira diferente. Outra coisa é você dizer, Bruno Lage chegou mudando tudo, isso é mentira, cara, isso não é verdade, né? Contra o Cuiabá, quando a gente também tava com os mesmos desfalques, o Lucas Fernandes sentiu, o Eduardo tava fora, o Gabriel Pires estava fora, o Botafogo escalou o mesmo meio campo, com o Luiz Castro. Bruno, mas aquele meio campo foi ruim e o Botafogo jogou mal, justamente por isso que eu discordo. Mas falar que o Bruno Lage chegou querendo mudar tudo, isso é mentira, isso é resultadismo, porque o Botafogo saiu perdendo no primeiro tempo. O Botafogo não jogou bem no primeiro tempo, mas o Santos também não. Não foi a mesma coisa contra o Cuiabá. No primeiro tempo, o Botafogo foi, digamos assim, meio que encurralado contra o Cuiabá, e o PR fez pelo menos 3 defesas dificílimas.
Contra o Santos, ninguém trabalhou, foi um jogo completamente amarrado. E aí, numa escapada, numa bobeada de uma linha um pouco mais adiantada do Botafogo, perdão, o Sampaio dá condição, tá? Esse é um primeiro ponto. E o Adrielson se precipita muito na tomada de decisão de dar o carrinho. Eu acho que ele poderia ter temporizado, né? Que ia dar tempo da defesa do Botafogo voltar. E aí talvez surgisse ali um escanteio, uma defesa do PR. Ele saiu, né? Deu o carrinho, teve a opção, tem muito crédito, mas acabou falhando. O Marcos Leonardo fez 1-0. E aí, cara, quando o Botafogo, assim, e aí vem um ponto positivo desse jogo. Claro, seria muito melhor ganhar, beleza. Mas primeiro, o Botafogo não vai ganhar todos os jogos, tá? Se engana quem acha que o Botafogo vai ganhar 10 seguidas todo jogo. Mas agora, segundo ponto. O Botafogo, né? Quando ele saiu atrás do placar, na única vez em que ele saiu atrás do placar nesse campeonato foi contra o Atlético Paranaense com o gol do Alex Santana. O Botafogo perdeu o jogo. Nesse jogo, o Botafogo buscou a reação. No segundo tempo, o Botafogo colocou ali o Segovia, né? Que, assim, eu acho que ele é um pouco mais produtivo do que o Júnior Santos. Foi, pelo menos nessa partida, um pouco mais produtivo do que o Júnior, tá? Mas assim, o time martelava, mas não conseguia ter as melhoras necessárias. E aí, num mole individual do Marçal, escapada, superioridade numérica, passe do Lucas Lima, gol do Marcos Leonardo, e você pensa, porra, 36 minutos, 2-0 Santos, fudeu, né? Aí vem o que é, na minha opinião, o diferencial desse time, tá? A gente falou aqui muito de atributos negativos em relação à escalação, à dinâmica do time. Eu acho que tem muito a ver também, primeiro, com a escalação, e segundo, os times vão encarar o Botafogo agora como um adversário a ser batido. Então os times vão jogar fechados, cara. Assim, a gente vai ter que se acostumar, né? Contra o Coritiba vai ser a mesma coisa, como contra o Vasco. O Botafogo conseguiu fazer um gol ali no início do segundo tempo, mas até o gol do Luiz Henrique, o Botafogo fazia uma partida meio assim tensa. É normal, gente. A gente é o time a ser batido nesse momento, cara, sabe? Só que agora o Botafogo de fato jogou mal hoje. Só que aí vem o diferencial de uma equipe experiente, técnica e, ao meu ver, é a dinâmica do momento. Quando a gente fala, tem uma frase, né, que eu sinceramente odeio, né, que é: tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Eu odeio essa frase porque quem criou ela fala numa perspectiva pessimista, de uma perspectiva de azar, numa perspectiva de putz, cara, o Botafogo, ó vida, ó céus, ó azar. Meu irmão, tem coisas que só acontecem com o Botafogo? Tem pra caralho. Jogar mal pra cacete um jogo, 2-0, em 2 minutos, empatar uma partida que o Botafogo demorou 36 minutos pra fazer 2 gols. O Botafogo consegue achar um lindo passe com o Marçal, boa bola do Vitor Sá, que entrou no lugar do Luiz Henrique. A gente vai tentar ver o que aconteceu com ele, tomara que não tenha sido nada muito grave. Me parece ter sido a mesma coisa que o Piazon teve ano passado, que ele ficou ali umas 2, 3 semanas fora, tá? Uma escorada linda do Janderson, e assim, a galera criticando muito a substituição, né, ter colocado o Janderson, e eu sou um cara que quem me acompanha há 3, 4 anos sabe que eu gosto muito desse sistema de jogo com 2 centroavantes. O Botafogo não estava conseguindo explorar o meio-campo porque estava muito encaixado da equipe do Santos. Então tenta aprofundar, né? Com a parede do Chiquinho e do Janderson, talvez o Botafogo conseguisse espaços. E foi justamente o que aconteceu. Eu tô olhando um pouco mais para cá, que tá quase sendo o gol do Atlético Paranaense. Não foi. Eu tô vendo o Vasco e Atlético Paranaense nesse momento aqui. Mas justamente num pivô do Janderson sai o primeiro gol, o Botafogo se imbui de confiança e o Adrielson mete o gol, cara. Então, assim, tem coisas que só acontecem com o Botafogo? Tem. O Botafogo foi lá e buscou um empate num jogo que o Botafogo jogou mal. Talvez tenha sido o pior jogo do Botafogo em termos de desenvolvimento, de desempenho, de chances criadas. Ofensivamente falando, talvez tenha sido o pior desempenho do Botafogo no campeonato. E o Botafogo criou isso. E aí o Sampaio, cara, porra, pecado ele ter perdido aquela oportunidade, né? Uma oportunidade que não se perde. O Botafogo poderia ter vencido, né? Teve a cabeçada também do Carlos Alberto, que foi tirada em cima da linha pelo jogador do Santos, que eu acho que foi o Rodrigo Fernandes. Mas enfim, assim, não dá pra reclamar também dessas oportunidades aí, a bola tirada em cima da linha pelo Santos, a cabeçada pra fora do Sampaio, com um cenário em que o Botafogo talvez tenha, porra, sei lá, cara, talvez jogado pior que o adversário. Enfim, o Botafogo consegue pelo menos 1 ponto, chega a 40. Ah, mas podia ter ganho. Podia, concordo. Mas o Botafogo não vai ganhar 7, 8 jogos seguidos, cara. Essa era uma partida nível Botafogo e Goiás, nível Botafogo e Atlético Paranaense, que o Botafogo devia ter perdido por desempenho. E o Botafogo empata. Então, atesta a experiência desse time, atesta a qualidade individual desses jogadores e atesta a reversão de cenário desses jogadores, sabe? Então o Botafogo consegue mais 1 ponto e nesse momento a distância é de 11 pontos para o segundo colocado.
E para Flamengo e Palmeiras, né, que na minha opinião vão ser os dois times que vão disputar até o fim com o Botafogo, a diferença é de 12 pontos nesse momento. Tá certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês sobre todo esse jogo. Forte abraço e fui.